Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos tratar sobre o tema a virtualização das mobilizações. Professor de História e Relações Internacionais aqui da Univates, doutor em História pela PUC. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Nós estamos vivendo um momento histórico no nosso país, com mobilizações nas ruas, que o fato que vem ocorrendo desde 2013, é isso, professor? 2013, e que agora, recentemente, houveram manifestações nas ruas e há uma previsão de futuras manifestações. Obviamente que manifestações populares houveram ao longo da história do nosso país. Ao longo do programa a gente até pode falar de algumas, mas que pelo momento em que a gente vive, com a tecnologia disponível, as redes sociais e a internet, as mobilizações ocorrem e os seus organizadores utilizam essas ferramentas e é isso que nós vamos hoje conversar com os senhores. Professor de História, Matheus, hoje a internet tem auxiliado na organização das mobilizações? Sem dúvida, né? Boa noite aos colegas do programa. Sem dúvida, é um fenômeno que tem aparecido muito forte em não só nas mobilizações sociais que a gente está mencionando hoje, de 2013 e do mês de março de 2015, mas tem aparecido muito forte também no cenário eleitoral. Se a gente prestar bem atenção no tipo de discussão política que surgiu na sociedade civil, entre as pessoas durante a última campanha eleitoral para a sucessão presidencial no Brasil, os grandes debates, os grandes bate-bocas, a gente poderia dizer assim, ocorreram nas redes sociais. É ali que uma quantidade muito grande de gente, com os mais diferentes pensamentos, pôde se expressar e não apenas se expressar, como também dialogar com outras pessoas, com outros grupos. O diálogo nem sempre foi tranquilo. Eu diria até que nas redes sociais houve bastante radicalização de expressão de opiniões políticas durante a última campanha eleitoral, né, para a sucessão presidencial. E as mobilizações sociais também muito têm a ver com o impacto midiático do tema, né, que mobiliza uma boa parte da população para participar do protesto, da mobilização, seja lá qual for. E aí eu digo mais, não é apenas a rede social, as mídias interativas que têm a capacidade de seduzir um público bastante grande para participar de uma mobilização. Eu diria que a mídia de massa, né, aquela mídia de massa mais tradicional, como rádio, TV e jornal, também cumprem um papel de seduzir o público para participar de uma mobilização. Em linhas gerais, daria para dizer que no cotidiano os indivíduos têm outros interesses que não necessariamente a política, né? No cotidiano, talvez a gente não encontrasse muitas pessoas conversando por aí, na mesa do bar ou no corredor de uma sala de aula e tal, sobre política, né? A política não é o assunto mais sedutor do cotidiano, né? Raramente é um tema ligado à política que vai atrair a atenção de muita gente ao mesmo tempo e raramente vai ser esse o assunto que vai fazer com que as pessoas troquem ideias a respeito. Mas de vez em quando isso acontece. De vez em quando um tema da área política consegue mobilizar muita gente ao mesmo tempo. E normalmente quando isso acontece é porque o tema apareceu na mídia interativa e na mídia de massa. Foi um tema que apareceu, vamos dizer assim, até de um modo espetacular, chamou a atenção de muita gente e foi através da mídia que o tema foi capaz de seduzir a atenção de muitas pessoas e a partir dessa sedução exercida pela mídia dá para tentar entender por que tanta gente que no cotidiano não se interessa por política, de vez em quando participa de uma mobilização que tem uma causa política como o grande tema. Talvez elas estão ali não tanto
porque tem uma trajetória de pensar na política, de se conscientizar a respeito do tema. Elas estão ali porque momentaneamente aquele tema chamou a atenção. Aquele foi o tema que seduziu. E seduziu através das mídias de massa e das mídias interativas. A gente tem exemplos de outras mobilizações sociais no Brasil anteriores à existência da internet e que também podem ser colocadas na conta da sedução exercida pela mídia, né? Então, acho que a mídia interativa, a mídia de massa, exercem, sim, né, uma influência muito importante nessas mobilizações. Professor Micael, o que são mídias de massas e mídias interativas? Porque o nosso público deve estar se questionando lá, se possível. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar compartilhando esse debate aqui junto com o Matheus. E essa distinção ela é bem fácil de ser colocada. As mídias massivas, basicamente, elas têm um fluxo unidirecional, né? Tradicionalmente, a gente tem, então, um campo produtor, um meio e um campo receptor. E nas mídias massivas, esse fluxo acontece unidirecionalmente, ou seja, de um para todos. Quando a gente fala em mídias pós-massivas, quando a gente fala em internet, a gente está falando de movimentos conversacionais que se estabelecem através de fluxos multidirecionais. Então, eu tenho, sim, o campo produtivo tradicional, que continua ali fazendo com que a engrenagem funcione, mas a partir do momento em que essa mensagem chega até o campo receptor, ele não apenas se apropria dela, mas ela ressignifica essas mensagens e coloca essas mensagens num movimento de recirculação. Por isso que o texto jornalístico hoje, por exemplo, ele é um texto permanentemente inacabado, porque o consumidor desse produto midiático, ele é também um cogestor enunciativo. Ele é alguém que não apenas consome informação, mas que também produz, ressignifica, gera debate, critica, expõe a sua opinião e faz com que esses movimentos conversacionais em rede se tornem cada vez mais intensos e com uma velocidade cada vez mais acelerada. Digamos o seguinte, traduzindo, digamos, pelo que eu entendi, uma mídia massiva são as nossas mídias tradicionais, o rádio, a TV. Exatamente. Nós estamos produzindo aqui uma mídia direcional, você falou, né? Nós estamos produzindo aqui o programa e nossos ouvintes... O sujeito que está em casa, o nosso telespectador, ele não tem agora como interagir com a gente. Isso. Tá? No futuro vai ter. No futuro pode ser que tenha. Vai ter. Mas se a gente tivesse, por exemplo, num blog, no contexto de um site jornalístico, imediatamente ele poderia ler o que a gente tivesse aqui comentando, imediatamente ele já faria uma postagem na seção de comentários ou num chat, enfim, as interações são muito mais fluídas quando a gente trata de mídias sociais. Falar em mídias sociais já é um pleonasmo, na verdade, né? Porque a mídia é por si social, as redes são sociais, as redes existem, né, historicamente, mas agora existe, então, uma nova modalidade de organização social na medida em que se estabelecem essas relações entre o online e o offline. E interativa porque nós podemos interagir, ver uma informação, digamos, via internet, eu posso dar uma resposta, nesse sentido? Exatamente. Eu posso opinar? Exatamente. Hoje o campo receptor ele tem uma vocação produtiva, né? Ele é um produtor em potencial. Então, mais do que acolher informações da grande mídia, ele tem essa autonomia para também produzir outros conteúdos, tensionar o campo jornalístico, e nesse sentido o jornalista já não é mais um definidor primário das questões que estão sendo discutidas na sociedade, né? Antes o jornalismo convencional delimitava, digamos assim, de forma quase hegemônica, quais seriam as pautas de discussão da sociedade ao longo de um dia, de um determinado período. Hoje não, hoje essas pautas são atravessadas por informações advindas sim do campo jornalístico tradicional, mas também de todos os usuários que fazem parte dessa rede gigantesca que é a internet, que estão ali produzindo, tensionando, criticando e fazendo que a informação circule e seja ressignificada o tempo inteiro. Professor, isso vai afetar certamente as mídias tradicionais. No sentido, por exemplo, a TV. A TV tradicionalmente é por oferta. O que é isso? Que eu entendo, né? Você pode me corrigir, obviamente. Na quinta-feira, no tal dia, numa quinta-feira, vai ter o filme tal às 11 horas. Se eu me interesso em ver aquele filme, eu tenho que me agendar
para quinta-feira, às 11 horas, estar sentado na frente da televisão para ver aquele determinado programa que me foi ofertado naquele horário. Hoje está evoluindo para a demanda. Isso que tu mencionas é a distinção entre um processo de fluxo unidirecional, multidirecional, mas também de... errei aqui. Não, mas Vou voltar. Pode, vamos seguir tranquilo. Não, tá. Na verdade é o seguinte, a televisão ela tem uma grade televisiva absolutamente fixa, tá? Isso. Então eu preciso, se eu quiser assistir o Jornal Nacional e me interessar pela 12ª reportagem, eu preciso assistir 11 matérias anteriores até que eu alcance aquela 12ª matéria que me interessa. Na internet não, na internet eu tenho autonomia para migrar entre células informativas e escolher a informação que mais me agrada. Por isso que eu costumo dizer em sala de aula que a televisão convencional, da maneira como a gente assiste hoje, ela está condenada a desaparecer, porque a televisão do futuro é o YouTube e essas plataformas de produção audiovisual na qual eu tenho autonomia para escolher aquilo que eu quero assistir, o momento em que eu quero assistir e, mais do que assistir de forma passiva, poder também interagir com esses conteúdos. Isso aí. Então, a tendência é exatamente o que você disse. A televisão, eu vou ter plataformas de mídia que eu vou acessar o programa que eu quero ver, na hora que eu quero ver. E eu posso parar de ver e recomeçar. Exemplo, o Netflix. Hoje, a própria Globosat está ofertando para quem é assinante. Eu não estou fazendo nenhum comercial, é a tendência que está ocorrendo. O nosso programa aqui, também, de alguma forma, o telespectador, ele não precisa assistir esse programa no horário que está indo para a grade da TV. Ele pode acessar a qualquer hora, a qualquer tempo, desde que eles tenham acesso à internet, ele pode acessar o nosso programa e ver no YouTube. A televisão, ele vai estar lá. A televisão é basicamente uma mídia em que eu realizo um processo de leitura linear, né? O início, meio e fim da programação é controlado, digamos assim, e imposto ao telespectador pelo campo produtivo. Na internet, eu realizo um processo de leitura já multilinear, em que eu posso escolher as células informativas a partir das minhas escolhas editoriais. Pois bem, senhores, chegamos ao final do primeiro bloco do programa de hoje. Entre Linhas retorna em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas, agora no seu segundo bloco. O tema de hoje é a virtualização das mobilizações. Contamos com a presença de Michael Bess, professor de comunicação social aqui na Univates, mestre em ciências da comunicação pela Unicinos. Também com a presença do professor Matheus Dalmas, professor de História e Relações Internacionais aqui na Univates e doutor em História pela PUC. Senhores, eu vou só ver um dado aqui, é de um artigo escrito por Nelson Matos, doutor em Ciência da Computação. Ele escreve no jornal Zero Hora, e esse aqui foi publicado no dia 22 de março, na página 30 da Zero Hora Dominical. E o título da matéria dele é A Quarta Transformação. E ele diz aquilo que mais ou menos vocês disseram no bloco anterior, de que a tendência da TV aberta é ser substituída por YouTube, pela busca da programação, a hora e o momento que a gente desejar, obviamente, desde que tenha acesso à internet. Mas eu vou destacar que ele escreveu aqui, enfim, desse artigo, o seguinte: nos Estados Unidos, o YouTube já é mais visto do que os canais de TV a cabo pela população entre 18 e 34 anos. E, em média, 68% dos americanos veem YouTube, contra 51% que preferem a TV. No Brasil, 70% dos jovens já têm acesso ao streaming e vídeos on demand, e 50,3% dos internautas brasileiros já assistem a filmes e séries na Netflix. Porém, a televisão ainda é o principal meio de entretenimento no Brasil,
onde tem uma das maiores penetrações do mundo, 97% dos lares do país. E aí entra o que você disse antes, Matheus, professor Matheus, de que quando eu questionei se essas mobilizações se eram frutos da internet, você disse que a grande ainda maioria é da TV aberta. Essa é uma das razões, não é isso, professor? Exato. A gente poderia usar como exemplo o que ocorreu no Brasil nos últimos 30 anos. Aí eu falo dos últimos 30 anos porque em 2015 a gente completa 30 anos redondos, vamos dizer assim, do final do regime militar. Então, olhando apenas para esse período de 3 décadas de democracia no Brasil, a gente identifica 4 grandes mobilizações sociais, né? Dos anos 80, 90, nos últimos 15 anos, 4 grandes mobilizações. A primeira delas, ainda dentro do regime militar, em 84, a campanha pelas diretas já, uma ampla mobilização da sociedade civil brasileira. Em 92, a mobilização que a gente conhece com o nome de Fora Collor, né, exigindo o impeachment do presidente naquela ocasião. Houve as mobilizações de junho e julho de 2013 contra uma série de assuntos ligados ao poder público, né, o aumento do preço do transporte coletivo, contra a corrupção, contra a verba destinada para a Copa do Mundo. Houve vários assuntos naquelas mobilizações. E a quarta mobilização é essa de março de 2015, né, que a gente pode chamar do Fora Dilma, contra a corrupção do período atual. E aí o que chama atenção é que nessas 4 mobilizações, a gente poderia dizer que o que mais serviu de motivação para a população se mobilizar, sair nas ruas, participar do evento, a grande contribuição foi dada pela mídia. Em 84 e em 92, certamente pelas mídias de massa, a televisão, o jornal, o rádio, mas principalmente a televisão. A gente poderia caracterizar a sociedade civil como sendo composta por diferentes grupos que têm interesses dos mais diversos. É muito difícil a gente caracterizar o gosto da sociedade como sendo um gosto único, né? Um gosto padrão, homogêneo. Não, a sociedade, no seu cotidiano, tem gostos plurais. Ela se interessa pelos assuntos mais diversos que a gente pode imaginar. E como foi dito no bloco anterior, a política não necessariamente é o assunto que seduz bastante pessoas, enfim, né, no cotidiano. Mas em 84, por exemplo, a programação da televisão aberta, da televisão, praticamente se encheu de imagens das pessoas nas ruas segurando uma bandeira do Brasil gigante, exigindo a volta da democracia, as eleições diretas. Naquele momento, a democracia, a eleição direta para a presidência da República foi o tema que tomou conta da mídia de massa, foi o tema que seduziu um grande público e fez muitas pessoas participarem do evento. A televisão mostrava ícones da cultura popular lado a lado defendendo a democracia, como, por exemplo, Sócrates, capitão do Corinthians e da seleção brasileira, ao lado de um narrador, um locutor esportivo, o Osmar Santos, ao lado do Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, um senador, do Lula, um líder do movimento sindical e de um partido recém-criado naquele momento, ao lado de um Ulisses Guimarães, um deputado de longa carreira no Congresso. Então, havia personalidade suficiente para mobilizar um público grande e isso aparecia na televisão. Em 92, só para dar um outro exemplo, também fartamente a imagem de estudantes com a cara pintada de preto, era o fenômeno dos caras pintadas, aparecendo na televisão, protestando contra a corrupção do governo Collor. Isso apareceu bastante na mídia. Foi um tema capaz de seduzir muita gente para se mobilizar naquele evento. Pessoas talvez que no seu cotidiano talvez nem soubessem direito qual era o esquema de corrupção exatamente no governo Collor, quem era o vice-presidente que assumiria no caso de impeachment do Collor. Isso o público ignorava, mas estar na rua, pintar a cara de negro, estar lá também como tantos outros apareciam lá
protestando e tal. Isso foi sedutor, né? Isso fez com que muita gente participasse da mobilização. O Collor acabou renunciando, né? O processo de impeachment foi iniciado, o Collor renunciou. E a sociedade civil brasileira nem sabia direito quem era o vice. Nunca ninguém tinha ouvido falar em Itamar Franco, em 92. O que fez as pessoas ir para aquele protesto não foi tanto essa consciência política, tirar um presidente, colocar outro, não foi isso, né? Foi muito mais a sedução midiática de participar de um evento que tinha como o tema principal a corrupção. 2013 e 2015, né, só para falar das duas últimas mobilizações, tiveram não apenas a mídia de massa, mas também tiveram o fenômeno das mídias interativas, das redes sociais. E aí, além das imagens das pessoas nas ruas protestando, também houve a sedução exercida por aqueles temas que o indivíduo poderia ele mesmo escolher, né, os temas que o próprio indivíduo poderia participar da discussão, né, por livre, espontânea escolha, né, o indivíduo se interessando por alguns tópicos que aparecem num timeline da sua rede social. Essa sedução do tema que as redes sociais, que as mídias interativas podem exercer, contribuíram para que a população saísse nas ruas em 2013 e 2015. Eu achei interessante na fala do Matheus que ele pontuou as últimas manifestações como manifestações reivindicando fora Dilma, né? Só que essa é uma fala também condicionada, de certa forma, pelo aquilo que a imprensa massiva divulgou, porque dia 13 a gente teve uma manifestação, que foi uma manifestação pró-Dilma, que de certa forma foi boicotada pela mídia tradicional, porque a mídia basicamente ela agenda através de dois processos, né? Um processo de mostrabilidade do que está acontecendo, ou seja, ela insistentemente mostra, reprisa e ratifica aquilo, ou por processo de silenciamento. Então, sem dúvida alguma, a passeata do dia 13 ela foi muito mais silenciada, muito menos coberta pela imprensa do que a passeata do dia 15, quando os números em relação ao número de manifestantes nas ruas foi absolutamente contraditório, né? Desde 250 mil até 2 milhões de manifestantes nas ruas. Mencionaram essa como sendo talvez uma das mais importantes manifestações pacíficas da história do país, mas se a gente pegar um país com mais de 200 milhões de habitantes, nós temos menos de 1% da população saindo às ruas em todo o país. Então, quer dizer, acho que os números devem ser interpretados de uma forma um pouco mais racional e sensata do que simplesmente a gente aceitar de forma muito passiva aquilo que a mídia tradicional nos impõe, né? Tem que ver a quem interessa essa manifestação e o que ela pode efetivamente gerar em termos de efeito. Isso é curioso. Concordo com o Micael. A grande mobilização dessas 4 que a gente mencionou, aquela que mais atraiu pessoas para as ruas foi a de 84, foi as diretas já. Muito mais pessoas participaram daquele momento do que em todos os outros 3, né? No Fora Collor, em 2013 e agora no 15 de março de 2015, a quantidade de pessoas que participou dos eventos, né, dos protestos, foi menor. Então, a gente poderia criar algumas hipóteses do porquê que 84 tinha tanta gente a mais quando não havia internet, do que agora nessas duas últimas, né, 2013 e 2015, em que existe a rede social e, no entanto, a mobilização foi um pouco menor. Eu lanço, assim, 2 hipóteses, né? Em primeiro lugar, em 84, havia uma demanda da sociedade civil pela volta da democracia. Esse era um tema que vinha sendo veiculado, vinha sendo debatido há muito tempo. Era um tema que vinha mobilizando parcelas da sociedade civil há muito tempo, antes de 84. Intelectuais, os setores empresariais, lideranças político-partidárias, movimento estudantil, a luta armada. São pequenos grupos da sociedade que vinham se mobilizando já há muito tempo, exigindo a volta da democracia. E em 84, o ingrediente que trouxe muitas outras pessoas além destes foi o evento midiático de pessoas não identificadas com partidos, não identificadas com a luta armada, não necessariamente mobilizadas no movimento
mais intelectualizado, acadêmico, pessoas das mais diversas origens foram vistas na televisão participando do protesto. Então, de repente, é uma demanda, né, há muito tempo recolhida por democracia, mais o fenômeno midiático. Nós vamos voltar a esse tema, porque agora nós temos que ir a um breve intervalo. Retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando do tema a virtualização das mobilizações. Contamos com a presença de Michael Bess, professor de Comunicação Social da Univates, mestre em Ciências da Comunicação aqui pela Unicinos. Também contamos com a presença do professor Matheus Dalmas, professor de História e Relações Internacionais aqui da Univates, e doutor em História pela PUC. Senhores, o professor citou no bloco anterior de movimentos históricos dos últimos 30 anos. Eu vou te pedir licença só para citar um dos primeiros episódios de mobilizações populares no Brasil, para que até as gerações que estão nos vendo aí entendam que não é uma coisa recente, não é um fenômeno atual, recente, não, faz parte da história do país. E uma das grandes mobilizações que ocorreram no Brasil foi em 1º de maio de 1907. Foi a primeira greve geral da história do Brasil. E veja que interessante, a greve durou até o meio do mês de junho. Ela começou em 1º de maio, um mês e meio de greve geral no país. Foi reprimida com violência, mas conseguiu fazer com que muitas empresas adotassem a jornada de 8 horas de trabalho. Vale lembrar que a CLT brasileira, Consolidação das Leis Trabalhistas, são de 1943, do governo de Getúlio. E naquela época não havia limite de horário. Podia explorar a mão de obra 10, 15, 20, né? Enfim, 10 horas, 12, 13. Não havia lei que pedisse. Então, essa greve aqui uma dos pedidos da greve era a limitação da jornada. Então, há outros episódios históricos, né, que a passeata dos 100 mil em 68 no Rio de Janeiro, e assim vai. Bem, mas eu quero voltar aqui que o professor falou da questão das diretas já em 84. Vou te contar para vocês, já que estamos hoje, um pouco da história também. Aqui em Lajeado foi convocado uma mobilização em favor das diretas já, que estavam bombando no país. Você sabe quantas pessoas foram? 6. E as 6 resolveram, então, fazer um cartaz, um pirulito, a gente chama, um pirulito, escrever lá a favor das diretas já, e no sábado de manhã, as 6 pessoas, então, subiam o centro de Lajeado e desciam. E era um motivo de chacotas, de riso. As pessoas olhavam e ficavam rindo, fazendo brincadeiras, gozando daqueles que estavam se manifestando, levando os pirulitos em favor da luta pelas diretas já. Um deles era eu. Bem, professor, você falou da questão que principalmente a mídia, a grande mídia, foi responsável por levar a população à rua em 84. Mas, professor, como explicar que a grande rede de televisão brasileira, a Rede Globo, demorou para abraçar a luta? Exato. A mobilização começou por iniciativa daqueles grupos que há mais tempo vinham protestando pela volta da democracia. Então, como a gente disse no bloco anterior, por iniciativa político-partidária, por iniciativa de intelectuais do mundo acadêmico, por iniciativa do movimento estudantil, principalmente ligado à UNE, essas mobilizações vinham ocorrendo. E elas tiveram a capacidade de chamar a atenção da mídia quando conseguiram juntar um grande número de pessoas. Vários veículos de comunicação cobriram essas mobilizações nas principais capitais do país, e a Rede Globo, que era a grande rede a grande rede de televisão no país, no início, né, logo nas primeiras grandes mobilizações, por exemplo, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, a Rede Globo preferia mostrar a mobilização, mas
associando ela a uma outra causa, né? Milhares de pessoas se juntaram no Vale do Anhangabaú para comemorar o aniversário de São Paulo, né? Não se citava ali o real objetivo do evento, que era as diretas já. Mas a partir do momento em que outras importantes personalidades da sociedade civil se envolveram no evento, né? E aí eu me refiro a jornalistas das mais diferentes cadeias de rádio e televisão, quando pessoas do mundo artístico, mesmo até funcionários da Rede Globo, como atores de novela, jogadores de futebol, né? A gente citou alguns no bloco anterior, quando as diretas já atingiram personalidades com tamanha ressonância na comunidade, quando os protestos tomaram um tamanho maior, bom, aí a Rede Globo não só passou a dar a divulgar o motivo dos protestos, como também passou a mais ou menos se engajar naquela ideia da democracia, da normalização democrática, né? A Globo acabou abraçando a causa, né? Não exatamente do princípio, né? A Globo não foi a incentivadora da mobilização, né? Mas quando ela atingiu um grande público e contou com a participação de indivíduos eu diria assim, de bastante penetração no público, aí a Rede Globo acabou abraçando a causa. Acho que esse fenômeno aconteceu também em 2013, né, Matheus? Porque no início das manifestações, elas eram taxadas pela Rede Globo, inclusive, como a manifestação dos baderneiros, né, dos black blocs, enfim, dos caras que não mostravam a face, né? E depois, então, a Globo foi aderindo a esse movimento que ganhou essa tonalidade mais emancipadora, mais pacífica, enfim, mas o discurso midiático ele também foi se ajustando a essas particularidades da própria manifestação, né? Então, no início, era a manifestação dos baderneiros, depois era a manifestação das famílias que iam à rua e reivindicavam não só os 20 centavos, mas uma série de demandas que estavam ali represadas já há um bom tempo, né? Então, é legal a gente perceber como que a mídia vai se ajustando conforme as circunstâncias vão demandando esses ajustes. E aí o curioso é que quando a grande mídia, a gente está falando dos anos 80, 90, abraçou a causa, aí o evento se tornou realmente sedutor. A Rede Globo, em 84, por exemplo, tinha o locutor dos manifestos, que era o Osmar Santos, era locutor, narrador de futebol da Rádio Globo. Atores da novela da Globo participavam o tempo todo. A Globo acabou até mesmo criando uma trilha sonora para esses protestos, que era a Fafá de Belém cantando o hino. Isso é a Rede Globo que colocou o hino nacional cantado pela Fafá de Belém. Quando morreu o Tancredo Neves, a gente pode pensar isso, o luto da sociedade civil brasileira, as pessoas nas ruas em luto pela morte do Tancredo. A gente pode considerar uma espécie de continuação daquela mobilização das diretas, que culminou com a eleição do Tancredo e a morte prematura do presidente, que nem sequer pôde assumir, o velório do Tancredo Neves, toda a cobertura da transferência do caixão de São Paulo para São João del Rei, né? Todo o velório, o enterro, tudo isso foi transmitido pela Rede Globo, com Fafá de Belém cantando. Então é isso, a grande mídia demorou para abraçar a causa, mas quando abraçou, virou algo que seduziu muita gente, foi a grande audiência da Rede Globo naquele momento, e a Globo manteve a programação voltada nesse tema até mesmo durante o velório e enterro do Tancredo Neves. E interessante pensar que, sim, em 84, né, a gente conseguiu reunir essas manifestações com tamanha quantidade de pessoas e pedindo, então, por um Estado efetivamente democrático. As manifestações do dia 15 também mostraram muitas pessoas pedindo novamente uma intervenção militar, né? Então, essas radicalizações são interessantes de serem constatadas. Isso também é curioso. Talvez esse dado de pessoas no 15 de março pedindo impeachment e pessoas pedindo a volta da ditadura militar demonstra um perfil da sociedade brasileira, que a gente comentou nos blocos anteriores, que é aquele perfil de curtir temas os mais diversos, não necessariamente política. No cotidiano não é a política que
que pauta o interesse dos vários grupos da sociedade. Esses vários grupos se mobilizam momentaneamente, de modo efêmero, em torno de uma causa. Ele quer ter uma bandeira, vai para a rua. Né? Vai para a rua, é uma causa efêmera que está bombando naquele momento, então protestar contra a corrupção pareceu legal, eu curti, quem eu conheço foi lá, postou uma foto, vou também. E aí vários grupos diferentes se encontram mobilizados em torno de uma causa, e entre esses grupos que se encontram lá mobilizados, existem aqueles que pedem o impeachment da presidente, achando que com isso se resolve a corrupção. Bom, tem o vice, tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado. Não necessariamente impeachment é sinônimo de Muitos achando que o Aécio que assumiria. Uma falta de consciência. Tem um vídeo que viralizou muito nas redes sociais. Uma menina, ela muito raivosa nas suas reivindicações, enfim. E no final da fala dela, o repórter pergunta, então, se ela é de direita ou de esquerda. E aí é muito engraçado que ela chama a mãe dela e pergunta, mãe, nós somos de direita ou de esquerda? E a mãe diz, bom, se a Dilma é de esquerda, então nós somos de direita. Puxa. Então, quer dizer, claro que essas pessoas com menor grau de politização, elas estão em todas as manifestações, a gente pode pensar casos específicos, né? Mas é um caso interessante para a gente pensar como que aquela pessoa está inflamada por um determinado discurso, mas ela não tem um conhecimento muito bem fundamentado sobre aquilo que ela está falando. Exato, falta a fundamentação política para ter um argumento mais consistente. Né? Pedir o retorno do regime militar como solução para o fim da corrupção seria outro exemplo disso, como se não houvesse corrupção durante o regime militar, e esquecendo até que no regime militar não daria para fazer o protesto que foi feito. Nós vamos voltar falar sobre esse tema, e Entre Linhas retorna logo após esse intervalo. Voltamos ao programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre o tema a virtualização das mobilizações. Contamos com as presenças dos professores Michael Bess, professor de comunicação social aqui na Univates, e o professor Matheus Dalmas, professor de História e Relações Internacionais, também aqui da Univates. Senhores, no final do bloco anterior, estávamos falando na questão de que as pessoas chegaram a portar faixas pedindo o retorno da ditadura. Certamente não tem conhecimento algum do que ocorreu naquele momento da história do país. Houve uma mobilização no país que foi a passeata dos 100 mil, isso em 1968, e em razão daquela passeata dos 100 mil e alguns discursos de parlamentares no Congresso Nacional, o governo militar editou, em 13 de dezembro, o ato institucional número 5, que concedeu poderes praticamente ilimitados ao presidente da República para dissolver o Congresso, retirar direitos políticos e civis de dissidentes e até confiscar seus bens. Até lembrando que os presidentes na época eram eleitos por um colégio eleitoral, indiretamente, e quando chegou um momento em que o colégio eleitoral poderia ficar com maioria da oposição, se criou até os senadores biônicos, enfim, se fazendo medidas para se manter no poder. Então, é interessante se rever a história antes de se portar algo para... Talvez até as pessoas queiram isso, mas daí tem que ser, imagino eu, uma postura bem ideológica. Não sei se vocês concordam ou não. Mas o que eu queria pedir para os senhores é se essas mídias que temos hoje, elas podem auxiliar, acelerar um processo de mobilização, colocar mais pessoas nas ruas? Qual é a opinião dos senhores? Bom, eu diria o seguinte, que aqui, em todas as minhas falas aí nos blocos anteriores, eu acabei caracterizando a sociedade como sendo composta por pessoas que acreditam, gostam de um monte de coisas, né? Daria para dizer que
A sociedade é politeísta, ela tem vários gostos, vários valores, várias crenças, das mais diversas. Então, a gente imaginar que um tema que, vamos supor que a gente considere que seja importante, que a gente elaborou com todo o estudo necessário, é um tema que a gente proponha para discussão, veiculado numa rede social, na mídia interativa. Não necessariamente esse tema que nós concordamos que seja importante, relevante, que tem fundamento, que foi elaborado com muito carinho, esmero e muito estudo, não há garantia de que esse tema será aquele que irá mobilizar boa parte das pessoas, não é garantia de que aquele tema irá seduzir um grupo grande. O que eu tenho certeza é que nós conseguiríamos mobilizar, chamar a atenção daqueles grupos que naturalmente se interessam pelo tema que a gente considera que é relevante. A gente consegue atingir parcela da sociedade. Isso sim. Agora, atingir a grande maioria, conseguir seduzir um público muito maior do que aquele que nós naturalmente atingiríamos com o nosso tema, para conseguir isso, a gente teria que, de algum modo, fazer com que esse tema fosse sedutor, né? que ele aparecesse de um modo espetacular e arrebatador. Agora, como seduzir um público através da forma, se tudo que a gente gostaria de veicular de uma maneira mais consciente é o conteúdo? É como se a gente dissesse assim, o público se deixa seduzir pela forma e não tanto pelo conteúdo. E quando a gente pensa, né, em usar as redes sociais, de repente, para disseminar uma discussão mais séria, mais fundamentada em torno de um conteúdo que a gente considera importante, a gente pode correr o risco de achar que o conteúdo é suficiente para seduzir o público, quando na verdade o público se deixa seduzir mais pela forma. E aí a gente deveria pensar em estratégias que fizessem o nosso conteúdo ter uma forma interessante. E isso é extremamente difícil, complicado, quase que foge do nosso controle. A fala do Matheus me fez lembrar de um autor francês chamado Patrick Flichy. Ele tem um livro intitulado Imaginários da Internet. E um dos imaginários é justamente o fim do político. O fim do político seria equivalente ao seguinte: a sociedade estaria tão complexa, né? Ela estaria tão emaranhada em rede, que os nossos representantes legais já não conseguiriam gerenciar toda essa complexidade e a sociedade se tornaria cada vez mais auto-organizada, né? Então, eu vejo essa orquestração que acontece em rede como um movimento super válido para que as pessoas possam efetivamente discutir temas de interesse público, né, de forma mais aberta, mais democrática, digamos assim. Mas, no entanto, o que eu percebo muito são opiniões muito polarizadas, né? As pessoas, elas defendem uma causa ou defendem a outra, como uma espécie de Grenal mesmo, como uma disputa entre dois grupos que não conseguem estabelecer pontes de contato, pontes de conversação e talvez encontrar aí um meio termo, né? Que não seja nem o fim Dilma, nem o fica, mas, enfim, seria algo que poderia trabalhar numa opinião mais razoável e mais dialogal desses temas de cunho político. Isso é interessante. Não só vamos chamar de debates, mas que são grandes bate-bocas que surgem nas redes sociais. Não só eles são polarizados, radicalizados, como se fosse uma rivalidade Grenal, como se as pessoas estivessem defendendo não um argumento, uma ideia, mas uma religião, algo que é defendido com paixão e até insanidade. Não apenas existe isso, como também existe uma infidelidade do público em relação a essa causa. É como se o sujeito tivesse defendido com unhas e dentes uma determinada visão de mundo na internet, mas amanhã ou depois ele já não concorda mais com aquilo ali, ele migrou daquele grupo para um outro, agora ele está defendendo outra causa e ele já é contrário ao que ele defendia antes. Então, é um público muito emocional e muito infiel, né, que migra de uma causa para outra, de um gosto para outro. Ele quer o fim da corrupção, mas amanhã ele já está vendo uma manobra ali para sonegar o imposto de renda, né? Alguma coisa vota, do tipo. Exato. Votou no PT, mas aí depois não vota mais, né? Aí vota no outro. Aí o outro
se envolve num escândalo de corrupção, também não voto mais nesse. É um comportamento de não ter muita fidelidade com alguma causa. Defende-se com raiva até alguma causa, mas depois já não defende mais aquela causa, né? O público tem um comportamento muito emotivo, né? E com pouco critério, com pouca fidelidade, com pouco sacrifício em nome de uma causa maior. O sacrifício é menor. É como se o público fizesse assim: eu me aproximo daquilo que eu gosto, daquilo que me chama atenção. Quando eu não gosto mais, eu me afasto. Então, eu estou num partido hoje, posso estar num outro partido amanhã. Eu sou de uma religião hoje, amanhã eu sou de outra religião. Estou fazendo o curso de graduação tal, não gostei, eu vou mudar para outro curso de graduação, sem nem sequer encerrar o primeiro. Eu tinha tal profissão, agora tenho outra, né? Então, as pessoas mudam de partido, mudam de religião, mudam de relacionamento, né, com a maior facilidade. E acho que assim também é o comportamento em relação aos temas políticos. Isso que o Matheus fala é tratado no livro do Bauman como modernidade líquida, né? A liquidez das relações, a liquidez de tudo é muito volátil, nada tem uma certa regularidade, as coisas podem mudar de forma muito súbita de uma hora para outra. E o fato de que nas redes sociais, mesmo os que estão promovendo essas mobilizações, o fato de não existir uma liderança, um programa, é que faz que se torne fugaz, como você colocou, professor? Que não há uma solidez, as pessoas ficam... É interessante isso que você disse, é interessante o que foi dito por vocês aqui. Exato. Um determinado grupo da sociedade até pode ter convicções, pode elaborar uma plataforma política, lançar um movimento organizado, né, para que haja um critério na divulgação do movimento e na prática de atuação do movimento. Agora, o grupo de pessoas que tem os mesmos valores, que segue os mesmos critérios, é um grupo relativamente pequeno. É como se a sociedade fosse caracterizada por vários grupos diferentes, né, com interesses diferentes. Então, um grupo consegue atingir um número de simpatizantes não muito grande na sociedade civil. Para atingir um grupo maior, aí é necessário fazer o que a gente conversava antes, aí é necessário ter uma forma sedutora. Essa forma vai seduzir, mas por pouco tempo, né? Uma sedução efêmera. Aí a gente pode imaginar, então, que é difícil um tema que tenha mobilizado um grande grupo agora ter uma consequência depois, né? Por exemplo, não quer dizer que as pessoas que saíram nas ruas no dia 15 de março, que elas vão manter as convicções do dia 15 de março. As eleições presidenciais serão apenas daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, aquele público que estava nas ruas no dia 15 já vai ter mudado de opinião várias vezes. Geralmente, as organizações em rede elas são pautadas por objetivos muito específicos. Depois de alcançado esse objetivo, a tendência é que essas estruturas se dissolvam. Então, não são plataformas muito fiéis, digamos assim, ao contrário do que acontece nas comunidades tradicionais, né? Então, quer dizer, nas comunidades tradicionais, os objetivos eles conseguem se estender por mais tempo, eles se transformam em outros objetivos e as pessoas continuam agregadas em torno de valores comuns. Nas redes, não, elas se agregam, cumprem com determinados objetivos que estão em pauta e depois se dissolvem e vão se anexando a outros grupos que têm outros objetivos com os quais eles possam dialogar. Bom, senhores, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Foi muito bom que nós abordamos, melhor dizendo, várias facetas do tema proposto. Não é um tema fácil, é um tema moderno e certamente um tema que no futuro vai ser muitas vezes aqui discutido, quiçá com os senhores novamente. Neste momento eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui. E o programa Entre Linhas de hoje, ele fica por aqui, porém apenas quero lembrar que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. O programa de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção.